Ai, gente, tá gravando, gente? Vamos lá, amigo. Vamos lá. E sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindas. E bem-vindos ao Pode Chegar, o seu podcast. Vem cá, pode chegar, deixa de besteira. Sou todo seu. E a gente começa muito animado hoje, porque o nosso convidado é especial. Especialíssimo, né, Não meu é? amor? Carol, olha só, atuando há mais de 20 anos no mercado cerimonial aqui em Brasília. Hoje ele é o nome por trás de grandes eventos e casamentos da cidade. Não, casamento chiquérrimo. Não, aliás, festas, casamentos são a especialidade dele. Festas bombadíssimas. Ele cuida de tudo com muito carinho, muita dedicação e total controle. É impressionante. Ó, ele é original, as festas são todas inovadoras. Quando você vai, ele transforma o evento numa grande experiência. Então, para a festa ser boa, ele tá por trás. E hoje com a gente, Marcelo Pimenta! Uhul! Muito obrigado pelo convite. Ele coloca mesmo essa pimenta no negócio, né? Coloca. Tem que entrar com tesão na coisa, né? Com vontade, com a expectativa do cliente, das pessoas numa festa é muito grande. É o que faz a diferença, né? Envolve muita coisa, não só a parte emocional. Envolve a parte financeira, né? Mas a parte emocional, ela é muito intensa. Ou seja, num casamento, ou num 15 anos, ou num evento, num aniversário, as pessoas estão ansiosas para ver o que vai acontecer. E Marcelo, agora vamos contar pra gente assim, lá do comecinho. De onde você nasceu? Eu nasci em Brasília. Você é daqui, Sou daqui de brasiliense? brasiliense, Olha, nasci Gente, aqui. brasileiros arrasando, a gente trazendo não os é? brasileiros. Só que arrasa, hein? Eu tinha essa dúvida, achei que você não tinha nascido em Brasília. Não, nasci aqui em Brasília, sou da terra. Também, maravilha. que coisa boa. E me conta, como é que você entrou nesse mercado de cerimonial? Como é que você entrou, aconteceu na sua vida? Foi um acidente de percurso, vamos pensar. Uma amiga minha precisava se casar por questões de estar grávida, pais, enfim. Tinha aquele... Isso há alguns anos atrás era uma loucura, né? Sim. Mas não era no século XVIII, tá? Era gravíssimo. Era gravíssimo. Mas ainda era, até o século ali. algumas coisas. Século XX ainda tinha uma coisa meio Tinha estranha uma coisa ali, assim. né? E ela falou, Marcelo, você tem muito bom gosto. Eu falei, tá, organiza meu casamento. Aí eu, como organiza seu casamento? Como assim? Vestido de noiva, padrinho, madrinha, bolo, e aí? E era uma época em que estava se começando a ter a questão do cerimonialista. Não existia antes. Ou eram pessoas, ou era a mãe ou era a tia que ia para a porta da igreja e colocava as pessoas E organizava enfileiradinhas ali. e organizava tudo. A mãe morta no altar, coitada, que cuidava de tudo. Tudo. Família vinha para dentro de casa, né? Véspera de casamento, enfim. E ela falou, você organiza comigo? Eu falei, perfeito, tranquilo. Então vamos. E comecei, só que eram 700 pessoas. Uau, o primeiro evento? Primeiro evento, 700 pessoas. Bem Coisa rica, pouca, né? né? Coisa pouca. E Simples. comecei a procurar pessoas da área de Brasília. Quem me ajudou muito foi a Zenaide, que ainda faz bolos em Brasília. Olha. O seu Nelson do Crepes Buffet, que já é falecido, mas a esposa dele ainda está atuando. Legal. O Camargo, que era da floricultura. E foi indo, as coisas foram acontecendo. E um acontecimento no dia é que o maquiador dela não pôde atendê-la. Então, 3 horas da tarde, Meu Deus. a gente não tinha celular ainda, tá? Era aquele... Lembrar o fixozão. Era aquele pequenininho ainda, mensagem. Não vou poder fazer o cabelo da Eliane, da sua amiga, sua noiva, 3 horas antes. 3 horas antes. Aí para onde eu fui? Ela com a Fer, quem estava lá, Ricardo Maia. Ah, Eu não na época do conhecia o Ela. Ricardo. Ai, não gente, conhecia. eu até me Uau. arrepiei agora, nossa. Uau. Aí eu entrei e falei assim, escuta, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho uma cliente, amiga minha que vai casar daqui a 3 horas. Ele traz ela para cá. Ele maquiou, prendeu o cabelo dela. E ela foi fotografar na casa de uma amiga, na 203 Sul. O Ricardo foi lá, soltou o cabelo, prendeu e tudo, aquela coisa toda. E foi aí que a gente também começou essa parceria, Essa eu e o parceria, Ricardo. né? E aí não parei mais. Gente, aliás, Carol, só uma pequena observação. Esse salão Ela é um salão icônico de Brasília, que grandes profissionais começaram lá, né? Sim, você tem ali Ricardo Maia, você tem o Carlinhos Wilt. Mas, gente, era foi lá. faculdade. Todos no mesmo lugar? Que bacana isso. Era muito legal, era muito divertido. Era uma época muito legal. Né? Então a gente acabou criando afinidade e crescendo, e é Você isso. vê, nada acontece por acaso, né? É verdade. Ele não foi para ela ser produzida pelo Ricardo Maia, você vê, e hoje... E aí começar essa um dos grande maiores. parceria. Exatamente.
Você falou agora uma coisa engraçada, você falou de perrengue. Eu acho que essa área passa tanto perrengue, é tanta saia justa, que tem que resolver rápido. Tem. Eu tive vários. Ah, isso a gente quer saber. Eu Conta tive- essas histórias pra gente, conta tudo. Eu tive um que durante a cerimônia, a avó faleceu. Durante a Foi, e aí cerimônia. tivemos que esconder de todos. Na verdade, de todos não, porque todos já sabiam, Aham. mas da noiva, noiva. porque a avó era dela. E então, assim, hoje a Meu gente. Deus. Hoje eu penso e a gente consegue assim, né? Ah, meu Deus Fala, do céu, né? A gente até dá aquela coisa de. Nossa. Vira uma piada, mas foi tenso. Não. Foi tenso, foi bem Gente, tenso, foi bem Quase uma Foi ocupação bem- de cadáver, né? Não dá pra... Como é que pesado. Porque Sabe que não é uma coisa- Tem que chamar a funerária e... Não tinha nessa época, olha só, isso aconteceu há muito tempo atrás, isso foi no Recanto das Águas. E era uma época em que o recanto ainda não tinha o asfaltamento. E a gente não tinha, nesta época, não se era obrigatório o serviço de ou UTI ou de brigadista. Então, se a pessoa passasse mal, colocava dentro do carro e ia para o hospital. Pronto. Sim. Só que a avó passou mal e faleceu. E aí eu continuei a fazer a festa. Meu Deus. E dizem no interior, né? Vamos beber um Bebeu morto. morto foi. Seguiu E fizeram nessa... isso. Só que ao final do casamento, eu sempre brinco, bêbado é uma questão difícil, né? Quando a pessoa bebe. Sim. E nós estávamos indo embora, a festa tinha terminado, e uma pessoa chegou para A noiva. essa noiva e falou, olha, meus pêsames. Aí ela olhou para mim, começou a chorar. Marcelo, o que aconteceu? Ele falou, olha, aconteceu que sua avó veio a passar mal e veio a falecer, só que eu não falei que faleceu lá. Lá. Né? Sim, sim. Tá bem, então a gente contornou. O que nós vamos fazer? Vamos agora para o hotel, eu espero você tomar banho e nós vamos para o velório. E Do fomos. casamento Mas, pro nossa, velório. isso foi muito profissional, porque... Muito. Pra esconder isso, porque é uma coisa muito forte. É muito tenso. Exato. Foi muito tenso. E outras coisas que vão acontecendo. Some alguma coisa, ou perde-se alguma coisa, ou fulano esqueceu, ou o profissional não entregou, e você tem que ir atrás, e você tem que resolver. No casamento da minha sobrinha, eu tinha desenhado o bolo. Né? Então, eu desenhei o bolo e de tarde o decorador me ligou. Marcelo, o bolo está um pouco esquisito. Um pouco esquisito é uma E eu- palavra ótima. E eu eu tinha que ir para a igreja. Eu falei, tá, o que é um pouco esquisito? Aí ele me mandou a foto. Eu falei, não tá bom não. Aí liguei para uma fornecedora, Gente. grande parceira também, Cecília Falcão. Falei, Cecília, estou com um problema com o bolo da minha sobrinha. Porque a Cecília fez alguma parte dos doces. Ela vai na minha casa e Cecília morava na 27 do Lago Sul e a festa foi ali no Espaço Patrícia. E era 6 horas da tarde, o casamento era às 8. Eu tinha que ir para a igreja ver a minha sobrinha entrar. Né? Pra quem não sabe, é uma trajetória É longa, uma um coisa. espaço grande aí, hein? Cheguei lá, o bolo não cabia no carro que ela tinha. Aí tivemos que desmontar o bolo, eu fui, levei, montamos, ela foi me ajudar, o Luiz Pedro, o decorador, me ajudou. Só que o bolo que ela tinha escolhido era quadrado. E o bolo que estava na hora Disponível ali. disponível era redondo. Aí a minha sobrinha entrou para tirar as fotos. Ela olhou. Eu falei, só tem um problema. Ele mudou um pouco do formato. Relaxa, fotografa, parte o bolo e vamos Mas para ele a tá aí. festa. Ele é importante é que o bolo tá aí. E pronto, e foi. Você Porque conseguiu o A bolo. gente tem que fazer isso, né? A questão do cerimonial não é só o protocolo, né? Sim. Teria que ser, mas acaba acontecendo fatores e decisões que nós temos que tomar. Por mais seja programado, exista E de toda última hora, e né? de última hora. Que controle emocional tem que ter, hein? Eu tive esse ano também uma questão de bolo também. Eu falei, gente, Nossa, o bolo me persegue. O bolo pega. O bolo estava errado. E a noiva passou pelo bolo, só que ela não percebeu que o bolo estava errado. E o bolo era medonho. E o que ela tinha escolhido era... Aí eu liguei para Maria Amélia. Isso, sim. o casamento acontecendo, tá, gente? Já estava acontecendo, Já estava já tava na acontecendo, festa. ela lá e eu Meu acontecendo. Deus, E gente. Maria Amélia, preciso de bolo. Quais os bolos que você tem? E o casamento acontecendo. Ela Meu tomou 3 pai. modelos. Eu falei, tá escolhido, traga. Ela trouxe. Aí a noiva... Só que eu tirei o bolo Não tava falso, bom, né? horroroso. Legal. Que ela né? nervosa não percebeu. E tudo bem. aí deixamos a mesa vazia com a champanheira e os convidados entraram para a festa e viram que a mesa estava Sem o vazia, bolo. Sem o bolo. com os castiçais, as velas e tal. Aí eu, senhoras e senhores, boa noite, com vocês,
o bolo da noiva. Isso, Ele adorei. entrou. Entrou o bolo da noiva. Isso, gente. Aí a noiva, informação. e com vocês a noiva e o noivo. Aí eles entraram. Aí a noiva, Marcelo, como assim? Eu falei, relaxa, fotografa. Já lançou uma O bolo tendência, chegou. imagina. Ela, Marcelo, e eu tinha feito o casamento da família há muitos anos. Ela foi dama de honra do casamento das tias. Isso em 92, e agora eu estou fazendo o casamento dela. Falou, Marcelo, salvação, né? Eu falei, vamos embora. E acontece muito isso, essa coisa da indicação. Você teve a experiência, né? E você já sai de um casamento já com vários ali, com vários eventos. Com vários, já. ou você também não indica, né? Porque uma coisa dessa, uma situação Não, aí dessa... a pessoa do bolo já foi cortada ali. Ela foi abduzida, ela sumiu. Ela some do então ela processo. some do processo. E depois que aconteceu esse lance do bolo, assim, a noiva já aconteceu de discutir com você, de brigar ou não? Levou numa boa? Não, aí foi explicar. Ela sabia o que estava acontecendo. Aham. Ela soube o que estava acontecendo. Tá? Aham. Até porque já estava tendo alguns acontecimentos na semana e eu havia falado para ela não fechar. Ah, já tinha ali um. Sabe, a uma coisa. pessoa não Aham. mandava foto do bolo, não mandava foto do bolo. Você já estava desconfiado, E aí né? eu falei, Negócio, alguma é. coisa vai acontecer. E aconteceu, e aí, mas assim, ela é bem compreensiva, né? E tinha que se resolver. O Tem que negócio se é A resolver. questão é que tem que ser resolvida. Porque, Marcelo, depender da mão de obra, né, de fornecedores, é um lance muito louco, porque você faz o seu trabalho maravilhoso, mas você tem que estar ali cobrando e você acaba dependendo daquilo, né? Você contrata umas flores. Cadê Na a flor? verdade, Não chegou. o cerimonial, eu sempre falo, a gente está muito à frente, mas eu dependo do staff por trás. Pois é. A gente passou por algumas situações também, por exemplo, a greve dos caminhoneiros. Sim. Não chegava flor. As flores estavam pagas. E aí, como é que se faz? Vai adiar o casamento? Não vai adiar o casamento? Substitui? Por causa das flores? Por conta das flores, caminhões não solução? chegam. E não era só flor. Meu Bolo. Deus, gente. Às vezes a gente traz bolos de fora. Existem fornecedores de Goiânia, de São Paulo, do Rio, ou doces de São Paulo, do Rio, e por aí vai. Então você tem que ter um jogo de cintura, porque você vira o psicólogo, vira o pai, vira a mãe, vira tudo de uma noiva. Não, você está falando isso, eu queria saber. Então, vou perguntar assim, no geral, qual que é a função, então, do cerimonialista? Para quem não tem ideia, qual que é a função do cerimonialista? Eu vou fazer uma festa e vou contratar um cerimonial, mas qual que é a função dele? Enfim, o cerimonial hoje, ele tem... quando você chega para uma pessoa que é um cerimonialista, ele vai organizar um evento. Ou que seja um casamento, ou que seja um 15 anos, ou uma festa. Então, é com ele, com o cerimonialista, em que você levanta os itens e os tópicos. E aí você começa a construir o evento. Se é um casamento para 200, 300, 400, 1000, se vai ser numa fazenda, se vai ser num lugar de festas. Então, a gente monta, eu monto, no caso, um layout, eu monto uma pasta com essas indicações para esses clientes, para a gente ir escolhendo o decorador, ou o buffet, ou o vestido. Muitas das vezes, ela já tem muito... a gente tem essa globalização, então é muito fácil. Você entra hoje no Instagram da vida e você vê 50 mil vestidos, 50 mil fotografias, 50 mil bolos, e aí você vai pegando o que você tem de experiência com o gosto da cliente. Muitas das vezes, a cliente também, ou o cliente fala, não sei por onde começar. Então, o cerimonialista que vai te dar o caminho das Todo esse pedras. caminho ali. Aham. Né? E então, a gente... Marcelo, eu tive uma noiva, especificamente, que ela falou assim, a única coisa que eu tenho é o meu noivo. O resto, eu não Mais sei. importante, Tem meu um noivo, amor. pelo menos, né? Aí eu falei, e aí? Ela falou, Marcelo, faça como se fosse sua festa. Olha que delícia. Aí eu- Você- Carta branca. Carta branca. Que Uau. maravilha, hein? Deve ser gostoso quando Esse casamento é ainda vai, desafiador e gostoso. esse casamento ainda vai acontecer. Ainda vai acontecer? Olha. Agora em agosto. Uau. Então ela falou assim, Marcelo, faz como se fosse o seu. Eu falei, tá bom, então vamos embora. E a única coisa que ela me falou, na verdade, a segundo item, ela não gosta de flor. Olha que desafio. Ela não Um gosta. Ela casamento falou, sem Marcelo, flor? não é meu sonho. Princesa, flor, não é. Olha. Falei, então tá, então vamos para outro esquema. E já legal. estamos em andamento no processo. Muita coisa já está definida, muita coisa já está contratada. Aham. A gente só está agora definindo quem vai decorar esse casamento. Uau. Mas o resto está bem Você tem caminhado. Você umas está de- mostrando para ela? Tudo.
Ah, vai tipo na E ela aprovação, vai né? autorizar. Tudo. Existe um projeto. Hoje, a gente tem um grande aliado, que é o arquiteto do evento. Então, o que acontece? É uma figura nova Antigamente, essa, é uma né? figura nova, recente. Vamos pensar há 25 anos atrás, você não tinha isso. Era mesa, cadeira, flor e ponto. Isso. Hoje você tem um arquiteto em que faz o projeto, é uma construção. Ele faz um projeto de locação, onde vai ficar a mesa, mesa do bolo, ponto de luz, gerador. Se precisa construir banheiro, se não precisa construir. Então, muitas das vezes, os clientes não têm essa noção de espaço. Se eu tenho um espaço de 800 metros quadrados, ou 1.000, ou 2.000, ou 3.000, ou vou construir um salão de festas, porque às vezes as pessoas não querem ir para o salão de festa. Elas querem construir. Uau. Então você ergue uma tenda, um piso, um palco, um camarim e por aí vai. Então hoje a gente tem esse grande aliado, que é o arquiteto que faz o projeto, a parte de cenografia. O cerimonial coordena tudo isso, então. Tudo. Que trabalho é esse? Isso é muito grande. É muito grande. Você envolve mais ou menos uns 60 profissionais diretos, fora assim, um buffet hoje. Vamos pensar, um buffet hoje é um garçom para cada 8 a 10 pessoas. Então, você calcula numa festa de 300 pessoas, você vai ter o garçom, o copeiro, a pessoa que cuida da parte elétrica, o gerador, o eletricista. Aqui limpa lá. Que você Aqui está limpando durante o dia, durante a noite, E os kits, toaletes, muita E por tem aí que vai. cuidar de tudo. Tudo. Tem que anotar tudo. Que louco, cara. Sabe o que eu estava pensando, eu estava conversando sobre falar com você, sobre como seria nosso papo, e eu estava falando sobre esse mercado de casamentos que realmente as pessoas têm uns... Eu não sei se vai ser essa palavra, tá? Mas tem uns grupos que trabalham juntos. Mas agora você me explicando, é óbvio que tem que ter alguma pessoa, um grupo de confiança que se trabalha junto. Quando você trabalha com alguém, você Sim. confia no trabalho, porque é muita responsabilidade. Muita coisa acontece. Então tem que ser alguém que tenha responsabilidade para isso. Tem que ter muita Não é? responsabilidade, porque é exatamente isso. Você está lidando com um sonho, você está lidando com a parte financeira, que não é barato se casar ou fazer um evento. não. É muito bom. Eu sempre brinco e falo com as minhas noivas ou com a minha debutante. Todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem é você, mas no dia que você põe um vestido de noiva, ou um vestido de debutante, ou uma roupa de noivo, você vira uma celebridade. É verdade. Ou quando você dá uma festa. Aham. Então você vira o centro das atenções durante 6, 7 horas. Depois você vira uma pessoa normal. Isso. Mas agora com o aquele- Instagram, né, mas meu amor? agora Você aquele é seu continua, momento. você faz a sua Continua, carreira. exatamente. E quanto tempo antes a gente começa a produção de uma festa grande? Eu tenho produções que começam 1 ano e meio antes, há 2 anos. 2 Aí, anos? Valdo, tá quase na hora de você casar, né, meu amor? Tem que Meu pensar Deus, 2 anos eu antes, então, sobre isso. E agora, com essa, Tá na hora, né, querida? Segura aí você. e com essa questão da pandemia, que a gente ficou 2 anos parados, Verdade. veio tudo muito intenso. Está tudo muito intenso. O povo desesperado pra casar, né? Ou casar ou fazer festa, porque as Ah, eu tô com pessoas vontade. ficaram sem se abraçar, sem se ver. Pessoas faleceram. Então, assim, a gente tem tido proposta assim, vou casar em abril desse ano. Ou vou casar em maio. Aí a gente, maio de 2024? Não, Marcelo, é maio de 2023. E dá tempo? Dá. Que correria, hein? É bem Fiquei frenético. até com vontade, menino, de casar de novo. É mas bom, assim, é bom. não, vou casar agora não. Vou fazer uma festinha. Vamos fazer uma festinha, Walter? Uma coisinha assim? Uma Amanhã. coisa, não sei o que, Vamos não sei o que arranjar lá. um noivo Não, primeiro. Marcelo. A outra tinha o noivo, a gente precisa agora arranjar um noivo. Tem a E- festa e não tem o noivo. Isso é muito Gente Oh, meu Deus de do céu. Deus, oh meu Deus do céu. Marcelo, eu queria falar sobre pandemia. Eu lembro que você fez umas lives, você expôs bastante sobre como estava o mercado durante o período da pandemia. Como foi para você? Eu vou lhe dizer que para mim foi um lado tenso, por não poder realizar, porque, na verdade, nós estávamos com os casamentos em andamento e no dia que o governador decretou que não podia mais se fazer o evento, eu estava tendo um evento No dia. para os noivos, na hora. Aí ficamos assim, E agora? Vamos vamos fazer. continuar. Assim, estava na hora, Sim. o evento estava No acontecendo. Jerusalém, acontecendo. Estava acontecendo, ok. Sim. E tínhamos a questão, os contratos, porque era tudo novo, para-se, recalcula-se, vamos daqui a 1 ano ou daqui a 6 meses, vai voltar a tudo ao normal. E ficamos literalmente 2 anos sem fazer nada. Foi. Eu tive uma vantagem e assim,
como é que eu posso dizer, uma alegria, porque eu tive clientes que sempre estiveram comigo. Meus clientes acabam virando meus amigos. Eles vão lá para minha casa, a gente toma os espumantes e delícia. sai, vamos para um monte de lugar. Que isso, produção. Gosto disso. É para dar uma emoção, É sabe, lógico, é Pimenta? lógico, é lógico. Aqui é uma coisa assim, uma coisa natural. Aqui. Pediu pra baixar, né? Por isso que fala, pode chegar. Exato. Entendeu? Você chega assim, você fica à vontade, você tá em casa. O vídeo grita, o meme explode. É sobre isso. A gente estava aqui falando do evento que está acontecendo durante o período. Isso. E aí o que aconteceu? Eu tive especificamente um cliente que me colocou na casa dele durante 2 anos. Falou, daqui você não sai, você vai ficar aqui, continue a trabalhar aqui, tem internet, a casa é sua. E eu fiquei esses 2 anos lá, Maravilha, que com eles. bênção, Trabalhando ali. Marcelo. Lá. trabalhando ali, que é exatamente aonde vai acontecer esse casamento que eu te falei da fazenda. Entendi nessa fazenda. Porque eu fiz os 15 anos dessa menina que vai se casar agora. Olha que lindo, gente. E a vendo gente essa criou, história? e Isso. já tem 12 anos que a gente se conhece, então a gente tem uma amizade muito grande. Massa. Você cria vínculos, né, com as pessoas. Crio, porque eu gosto. É porque acho que é aí que faz a diferença. Por isso que você entrega a emoção, entrega muito mais. A experiência completa, porque tem esse vínculo maior. É Você muito entende gostoso. bem. Foi muito bom e assim, eu sempre mantenho, sabe? Assim, elas, Marcelo, eu tô grávida, Marcelo, vou ter neném, Marcelo, e aí as crianças, e Marcelo fazer o batizado do bebê, vamos, Legal. então vamos fazer, e aí vai. E é bom que você começa a perceber o que a pessoa quer, porque às vezes ela tem uma ideia pré-concebida, mas de repente não tem nada a ver com o que ela queria. Nada. Aí você vai direcionando, consegue direcionando. E essa questão, né, voltando à questão pandemia, ela trouxe muito para a gente o que você precisa, o que você é e o que você não precisa. Então, a coisa a gente fala, festa é efêmero. Tá, mas você traz a pessoa para perto de você. Você quer abraçar a pessoa, você quer beijar a pessoa, você quer saber como é que a pessoa está. E essa pandemia, ela colocou uma lacuna. Bom, e aí, não podemos falar, vamos fazer videochamada. A gente fazia videochamada. Eu lembro que a gente tem um grupo de cerimoniais, eu, o Thiago, o César, a Maíra, e a gente criou um grupo, gente, vamos fazer uma live? Vamos. Aí a gente ligava um para o outro e fazia videochamada, e assim, a gente achando que estava numa festa, eu na minha casa tomando espumante, a luz de velas, o César em Gramado, o Thiago em casa, a Maíra, sabe? Então a gente chegava assim, a gente ficava horas. Tinha um dia que a gente começava às 11 da noite e terminava 3 horas da manhã. Olha que delícia. Porque a gente Era uma precisava. festa ali, né? Era uma Naquele festa, a gente momento. precisava de se encontrar. E era a única E é forma. interessante isso que você falou agora, essa amizade, né? Porque, então, não existe, claro, existe a competição, mas é uma competição saudável, né? Porque Sim. vocês são amigos, vocês... o círculo de contratações dos melhores são os melhores, né? Não tem como fugir disso. E tem aquela coisa, não posso atender. Quem que você indica? É lógico. Fulano, Porque Beltrano. você sabe que vai Sim. atender Ou também. quem você não indica. Exatamente. Tem isso também, isso tá? também. Marcelo, Amigos você não- indica? Prefiro não comentar. Entendi. Já se Entendeu? abstém ali. Porque a gente também... Nós tivemos alguns acidentes em percursos com decorador. Isso saiu em rede nacional. Decorador que Eu lembro sumiu, que desapareceu. Que desapareceu. isso, Deixou gente. muitas noivas na deixou mão. muita noiva na mão. E você Lembro. vê buffet que é contratado, né? Meu E não Deus. aparece. Não aparece, eu vi. Então, assim, essa questão de... aí a gente entra na questão preço. É o barato que sai caro. Sim. Mas está muito caro, mas faz uma força. Ou veja se essa pessoa não tem nenhum processo, se essa pessoa não tem algum resquício com alguém, sabe? Porque isso é importante. Verdade. Tem que dar uma investigada, Tem que dar. né? É o que você falou, o investimento é muito alto, né, E gente? você falou uma coisa que talvez alguém pense que festa é efêmero. Não é efêmero. Isso fica na cabeça das pessoas, não marca. Você fala Pra aquela sempre. festa. Pra Eu sempre. estava até conversando outro dia falando que é isso. Às vezes a pessoa não lembra como você estava vestido, não lembra de alguns detalhes do seu cabelo, mas ela lembra de como você fez ela sentir. Sentir. Você exatamente. lembra dessa emoção que você passou. E a festa é isso. Não tem como ser efêmero. Fica na memória das Eu pessoas. tive foi o ano passado. Eu tive uma noiva, a gente olhando fotos do casamento da mãe. Aí, tá vendo? E a mãe Que massa. não se casou em Brasília. E o que aconteceu? A mãe tinha o arranjo, que é a grinalda, da cabeça, que ela usou na cabeça.
a filha usou a mesma grinalda. Então, assim, Que e aí a gente lindo. pegava e falava assim, não, vamos fazer o mesmo penteado? Uau. Ela, Marcelo, não sei se eu vou dar conta de usar o mesmo penteado. Lógico, as coisas mudaram, Uhum. Aham. mas a sensação para a mãe, ou para a avó, ou para a própria noiva, estou usando uma coisa que é da minha família e me Sim. pertence, você traz, Tem você uma traz história isso, ali, você né? tem uma Essa história. carga emocional Você ali, tem que uma é bacana. história. Que é aquela coisa do vestido da noiva, né? Que passa Quando às da, vezes da passa avó, também. da mãe, da É, filha. exatamente, eu tive também. Esse é um exemplo. Você está me lembrando de muitas histórias. Eu tive duas noivas que elas usaram o vestido da mãe, que Uau. foi Olha. feito há muitos anos por estilista sensacional brasileiro. Olha. E a mãe usou o vestido, ela só usou na igreja, porque a mãe falou assim: você só usa na igreja, porque se você estragar esse vestido, eu tenho um negócio. Mas já, E ela usou, foi na catedral, Uau. foi Olha que maravilhoso. lindo. trouxe toda essa emoção de Foi. volta, né? Foi a mãe da noiva é a decoradora Maria Tereza Cavalcante, de Uma Brasília. querida. E a filha dela usou o vestido vestido dela na igreja. Foi assim, sabe aquela coisa? É bem Nossa. legal. Não tem como ser Perfeito. efêmero, isso fica na memória, isso, né? Fica. Agora tem uma curiosidade, porque tem umas mães de noiva que é tipo mãe de Miss, né? Que ela quer comandar o casamento. Como que lida com essas mães? Respira-se e inspira-se. Porque né? tem mãe que fica, né, ali. Mas hoje, engraçado, por conta de informações, por conta dessa globalização, internet, Instagram, você consegue amenizar as coisas. A grande questão é quando começa a ter a parte de convites e convidados. Por quê? Antigamente, quem se fazia o casamento era a mãe da noiva e o pai da noiva. Então, não se admitia-se a outra pessoa pagar o casamento. Eles faziam, eles Pois bancavam gente, o quem casamento inventou todo, isso, né? gente? Mas era isso. Era uma assim. tradição. Era cultural já, É, né? isso. É. Mas hoje você tem noivos e noivas que trabalham, que são independentes e que estão arcando com todo o casamento. E o pai e a mãe vão como pai e mãe. E aí, às vezes, você tem umas rusgas, né? Assim, minha ruído filha, ali. né? Mãe, o casamento é meu. Mas minha filha... Mãe, você já se casou. Para. E Já. aí, mas aí você tem que entrar contornando, olha, vamos fazer isso, calma. Aí você vira o Para psicólogo. não dar a discussão, a confusão, né? A no confusão, casamento. porque o casamento é meu, mas quem está pagando sou eu. É, Entendi. tem isso, E aí você tem que entrar, né? Falar, "Calma, Conciliando, mãezinha." né? Conciliando, ou a prima que não se casou, ou a tia que não teve a filha. Então, ela Como às se vezes metendo. projeta, Tem se que lidar com projeta umas muito. frustrações de umas pessoas Tem. no meio Isso. também, né? Eu tenho assistido Olha. alguns programas interessantes sobre quando se leva, né? Tem aquela coisa, aqueles programas americanos, que a noiva vai experimentar o vestido e leva Isso. as Aham. fadas madrinhas. Desculpa, ninguém merece aquilo. Gente, é muito pitaco. Eu sou contra. Pronto, falei. Pronto. É a noiva, a mãe da noiva e o cerimonial. E pronto, né? Acabou. Acabou. Porque assim, eu quero casar de cabelo solto, mas você não fica bem de cabelo solto, mas eu quero Mas eu casar. quero Mas ir. o vestido é assim. Muita gente dando pitaco, né? É muita, muito. E você, quando fala, vou me casar ou fiquei noiva, você começa, ou vou dar uma festa, você começa a ouvir muita coisa. Imagino. Algumas coisas são interessantes, algumas coisas são legais, mas algumas são... Tem que abstrair total. Você faz cara de paisagem, alface, alguma coisa nesse Mas essa sentido. escolha do vestido é muito emocionante, né, gente? É É um momento, emocionantíssimo, né? é. Uma amiga, eu lembro quando grande amiga minha casou e foi o Paulo Araújo na época que fez o vestido dela. E eu nunca, foi a primeira grande emoção de ver uma amiga vestida de noiva. Realmente, quando ela colocou o vestido, eu estava junto com ela, foi emocionante. Foi um momento bem emocionante mesmo. Eu tive uma noiva que ela tinha não. Ela tem 1,82 m. Eita, modelaço. E ela, Marcelo, eu não quero casar igual princesa. Eu falei, o que é casar igual princesa? Ah, eu não quero manga, eu não quero vestido rodado, eu não quero nada disso. Ok, perfeito, maravilha. Aí ela começou a experimentar vestido. 1, 2, 3, E não- 4, 5, 8, 10. Uau! E ela não. 10. E a mãe dela sentada comigo. Aham. E eu olhando, e eu tinha escolhido um vestido que ela não tinha visto. Aí eu fui lá no cabide, peguei e falei, experimenta esse vestido. Ela, esse vestido rodado
princesa. Eu falei, experimenta, deixa eu ver você, só pra... A gente não achou nada aqui. Ela pôs o vestido dela, começou a chorar. Era aquele. Aí eu virei e falei assim, ponto. mãe, Vestido eu fiz escolhido. alguma coisa errada. Ela está em prantos. Ela, Marcelo, é o vestido dos meus sonhos. Aí a mãe dela falou assim, essa menina tem um problema sério. Eu falei, é filha sua. Sua filha. E foi o vestido que ela escolheu Foi e que se aquele. casou. Foi Tá vendo? aquele. Que encaixou nela. É, quando chora. Da emoção, porque o vestido te escolhe. Eu já né? casei. Mas não é sempre quando chora que é escolhido, não. Casou. Às vezes você chora porque Porque você não quis- foi. Não foi. Não foi, Não não é achou, aquele- né? E às vezes as pessoas Querem impor o querem vestido. impor o vestido em você. Não, mas eu sou divorciada, né? Quando eu escolhi o vestido, assim, foi muito emocionante, porque parece que o vestido me escolheu. É isso, né, essa do coisa, vestido tava escolher, eu, né? minha mãe e minha irmã. Tipo, aquele vestido, Fernando Peixoto, inclusive, né? Meu Deus do céu. Era esse, né? Que lindo, que coisa mágica, tudo. Mas eu não gosto de falar muito desse casamento, não, porque, tipo, foi anulado. Então vamos. Vamos anular. É, Deleta, Pula. Marcelo. Pula essa parte. Deleta. Você falou agora do programa. Ficou Você assistiu curioso, Casamento às amigo. Cegas? Assistir. O que você acha desse tipo de evento? Porque monta-se um casamento ali, né? Eu acho que eu Tem um assisti, trabalhão eu ali assisti por só um trás. episódio, para não É, assistir eu assisti mais. as duas temporadas. Eu achei tenso. É muito tenso. Porque assim, porque eu vejo aquela coisa, você não conhece, aí você, Sim. eu te amo. Oi? Dois Como dias- assim, eu dois te dias amo? numa Eu tô cabine, te dizendo né? que eu te amo, tá, É. tudo bem, beleza. Mas você não sabe se a pessoa vai acordar de mau ou bom humor, se a pessoa escova os dentes ou não, se a pessoa passa perfume ou não. E você precisa entender aquilo, né? Se a pessoa é ou não. E aí você vai para um casamento e você faz uma produção. Existe uma produção, né? E aí você fala sim ou não. Ou de repente você fala não. Ali, depois todo mundo, Ali, toda a família, tá tudo todo mundo pronto. ali. Tá tudo pronto. Aí eu falei, olha, eu prefiro não ver isso. É tenso Porque, demais. porque isso eu fico chateado. Assim, porque eu lidou Te com faz isso. bem, né? É isso, você sabe como é que é o negócio Né? acontecer de verdade. Eu já tive um Isso é a pergunta, já casamento teve? que, na verdade, Não, foi o não, seguinte. Sai correndo assim, Não, agora não, o filme. Não, não. na hora do altar? Não, não foi bem na hora do altar, não. Faz a Foi, Julia Roberts. na questão foi o seguinte. Eu falei pra noiva não se casar. Você Falei, falou? falei pra ela Foi não grave, então, pra chegar nisso. Não, é porque assim... Você ela não começou- ele não merecia ela o tanto quanto ela era sensacional. Entendi. Nossa. Ela é top. Nossa. E aí aconteceu um episódio de eu vê-la muito feliz num casamento em que eu estava fazendo e ela estava dançando e feliz. E eu olhei e eu falei, não, peraí. E a figura não estava. O noivo. Ah, E ela estava feliz, sozinha, dançando, se divertindo. Isso, Aí eu livre. liguei para a mãe na segunda. Eu falei, olha, vamos conversar? Vamos. A senhora pode ir no meu escritório? Posso. Gente. Olha, o fulano não é para sua filha. Aí coragem. ela, mas Marcelo, não é para sua filha, não vai ser legal. Resumo, o casamento terminou e ficou de crédito o que ela, o casamento que ela já tinha ali, casamento, né? né? Próximo. 6 meses depois, Aham. ela apareceu Adoro. lá no escritório e eu lembro da cena Gente, como se que fosse babado. hoje. Eu sentado, Aham. ela, oi Marcelo, vim aqui e tal. Esse é o meu noivo. Aí eu já, né? Aí eu, Aham. Rápida ela, hein, Ah, é. gente? Gostei dela. E aí ela estava um pouco resfriada e ela espirrou. Ele tirou o lenço de dentro do paletó para ela. Eu falei assim, vamos resolver logo esse casamento. É esse, né? Você falou É esse. O cara é um... E eles estão casados, eu fiz Até o casamento Ai, deles. que lindo. Assim, o cara é um gentleman, super pai. Olha Gente, isso. Entendeu? você foi Que ele, emocionante. a Foi a figura... única... Aí nunca mais eu falei, nunca mais eu vou Foi falar essa nada. vez só, Agora mas eu vou deixar foi o povo certo. casar, entendeu? Se Depois- for pra ser, Mas depois... você Casa de fez, novo você depois. fez o seu trabalho nessa Mas terra, é meu tenso. amor. Às Salvou a vezes vida. acontece de complicado. eu olhar e falar, Oh, não vai rolar. gente. Vou ter que fazer outro casamento dessa pessoa, porque esse não vai... Eu acho que você ia fazer isso comigo, Marcelo. Se fosse você. Você ia falar, oh, meu Deus. Tão apaixonado nesse momento tão ruim. Psicopata. Então. Eu acredito que foram muitos eventos marcantes, mas tem algum que você lembra? Alguns, talvez sejam alguns, né? Que você lembra com muito carinho e fala esse, porque teve alguma coisa que aconteceu a mais, que você conseguiu realizar alguma coisa muito interessante. Na verdade, eu aprendi, foi um casamento que aconteceu, assim, eu tenho vários casamentos, mas esse foi por conta do
cerimonial que foi feito. A mãe da noiva foi na catedral e eles eram da parte política de Brasília, né? E eu me lembro como se fosse hoje, ela, Marcelo, eu li um protocolo de um casamento que eu gostaria de fazer da minha filha. Eu falei, me explique. Resumo. Eles entram, o pai da noiva entra com a noiva e os pais, né, entram trocados, normal, tradicional, simbolizando a união das famílias. Só que nessa questão, eles não subiram para o altar, os pais e o noivo. Então eu tinha o noivo com a mãe dele e a mãe da noiva com o pai do noivo. Os 4 ficaram esperando a noiva embaixo, com o pai entrando. Então, os 4 ficaram enfileirados, simbolizando a união das famílias. E quando a noiva chegou e teve aquele cumprimento, o que aconteceu? Os 6, ou seja, os pais e os filhos, subiram juntos para o altar. Então, povo... E ficou super bonito. Porque o noivo cumprimentou a sogra, cumprimentou o sogro, cumprimentou a mãe e cumprimentou o pai. Então, assim, foi muito, muito legal. E um outro casamento que eu fiz, que foi... Esse casamento eu lembro que ficou muito marcado, que foi em Anápolis, que eu fiz. Os pais entraram com a noiva e o noivo com seus pais ao mesmo tempo, e eles se encontraram no vértice da igreja, da nave da igreja, que a gente chama. Olha, que E legal. os pais se cumprimentaram e foram para o altar. E aí, quando o noivo ficou com a noiva ao lado, aí começou a marcha nupcial. Aí era o momento deles. Entendi. Foi quando os dois- Foi bem legal, foi Que bem bacana. emocionante. Que Ah, dá bem aquela, emocionante. faz a diferença, né? Você quebra o protocolo, né? De E sempre assim, ser a mesma você coisa. quebra o protocolo, mas você não quebra a tradição. Sim. Porque casamento, querendo ou não, existe uma tradição. Você está unindo famílias. Sim. Né? Pode ser na praia, pode ser no campo, pode ser no castelo, pode ser em Buckingham, o que for. Tá unido. É tradição. Sim. Né? Então, você pode fazer alguma coisa diferente, música, vestido, cabelo, né? Mas é uma coisa... Ah, eu adoro tradição. festa de casamento. Eu Eu também acho gosto, lindo, a eu acho tão melhor festa, né? emocionante. Eu também acho. Eu desde pequena eu falei, a gente queria casar assim no castelo, na igreja, na praia, em todos os Quer casar lugares. várias vezes? Você pode casar várias várias vezes, com vezes. vários looks. Ela é tipo Elizabeth Taylor. É. Isso. Eu Eu sempre já quis. falar, eu já assim. falar tipo a Gretchen também. Não, que é 17 isso? casamentos. Mas sabia que eu acho bem legal isso? Não, Uma vez a corajoso, Ilana, minha irmã, muito corajoso. Me falando, a gente falando da Gretchen, né? E a gente falou, cara, mas sabe o que é mais legal na Gretchen? Porque ela casa. Sabe? Ela casa. E ela, Porque ela vai sem casa medo. mesmo. Então, e ela assim, quer ser feliz. E ela Isso. banca essa história, né? Tem que ser se banca. Fala, eu apaixona e caso vive mesmo, e a história daí? de amor. acho muito isso, legal Isso é isso. fantástico, gente, porque é muito mais simples você falar, ah, não vou casar. Ah, não quero casar. Casamento hoje, não. Gente, Isso deve ter... aproveita o casamento. Eu gosto, eu acho legal casar. Eu falo com meus amigos casados, gente, Casa, se você fosse casa. casado assim, nossa, ia ser assim o dia inteiro, ia ser ótimo. De manhã, de tarde, de noite. Nossa, Meu adoro. Deus Todos os do lugares. Já falando já da lua de mel. É porque você já tá casado mesmo, não tem Agora aquele já negócio vai, do né? pecado, né, gente? Porque tem esse lance do pecado também, né, amigo? Tem Você o já lance atendeu do uma noiva pecado. assim que tava totalmente virgem? Curioso, Já. ainda tem noivas virgens? Já, Isso, sim. ainda existe? Olha, Existe Tem, sim. Valteu. mas nem no signo. Ascendência. Mas em tem sim. E engraçado que quando você acaba entrando no mundo delas. A gente acaba entrando numa intimidade da família. Olha. É impressionante. Senta aqui, vamos conversar. Aí você tem as brigas e tal. Você, não, fulano, não é assim. E aí você tem essa questão, Marcelo, Você descobre. sou virgem. Nossa, O que eu faço? lindo Aí eu isso, falei, gente. olha só, vamos conversar. Que emocionante. Eu acho que você tem que ir, vai numa terapia, Aí você fala assim, né, conversa. Marcelo, eu acho que você tem que dar antes. Já pensou esse tipo de... Gente, Porque essa é vai- ótima. não, porque Marcelo, vai bem que é Paulo ru- Gustavo vai naquele que é ruim, filme lá, gente, que o ele negócio, que né? ele fazia o Eu sempre cerimonial, penso, vai que o né? negócio não é bom. Zé, gente. Isso aí aconteceu você tem com que ter uma muita noiva fé em minha Deus. com Luiz Carlos, cabeleireiro. Aham. Estava maquiando e tal, e ela... E o Luiz Carlos, né? O Luiz Carlos é um... ó concurso, né? E o Luiz Carlos, e o Luiz Carlos nega. E aí? Meu marido é bom, né? E aquela coisa. Ela, não sei, ele... Chega Como não muito sabe? Não sabe? Como assim você não sabe se é bom ou não? Você vai descobrir na lua de mel, e se não for bom? Ela, eu não sei. Ela falou, não, você não pode fazer isso.
Ó, a dica já deu ali. né? Tem que ser antes, né? Isso foi na prévia. Então, e a prévia era uma semana antes. Ela falou, então dá um jeito de, na semana que antecede o casamento. Dá uma É, experimentada faz uma, ali. né? Amor, vem cá. Faz um agrado ali, ver se o negócio Não, funciona. E ela, né, vermelha e aquela coisa Nossa, toda. Mas gente. casou virgem. Mas legal saber isso, né? Que tem ainda essa tradição. Mas hoje a né? Porque gente é uma tem tradição, né? uma coisa, a conversa é mais aberta, mais franca, sabe? Então, assim, casar virgem era Não, o certo, sim. né? Se não casou Era virgem, tradição, é pecado, né? pecado mortal, meu amor. E tem aquela questão, se o véu cai na igreja, Ah, essa eu não conhecia. você não é mais virgem. Que Ah, é isso, gente? seu véu Será que é caiu? por isso que meu véu tava sendo puxado? Talvez. Eu juro! Enganchou. Não, é Porque o negócio sério, era gente. pesado, Quando eu tava enganchou, assim. entrando assim, ó, Ó, o ganchado. véu, pá, tava alguém puxando, mas não era alguém. Era tipo uma coisa mais espiritual. Parece que tava Era assim, um isso, pra aviso. falar. Mas era tipo um aviso assim, não casa, né? Aí fui lá e casei. Jota. Mas vai casar de mas- novo, vai casar de novo. Não, Vai dar não tudo me preocupo certo. com isso. Eu quero fazer uma festa com pimenta. Vamos. Uma festa, ó, bombadeira. Agora tem que casar de assim, ó. novo pra Vamos. fazer. Isso. Deixa eu contar uma história que um fotógrafo me contou uma vez. Alguém me contou que me contou. Um fotógrafo de um casamento me contou. Inclusive, esse casamento foi numa casa de festa, que nem é mais casa de festa agora. Aquela famosona lá, que virou igreja, né? E sabe dessa história? Eu queria saber se você soube dessa. Que a noiva foi fazer a pré, fazer umas fotos. E lá tem um quarto, né? Nesse lugar tinha um quarto, tal, pra noiva se arrumar. E a noiva se atracou com um fotógrafo. Mentira! Aham. Gente! Ah, não foi o fotógrafo que me contou, não. Foi o cerimonial que me contou. Pronto. Ela se atracou com um fotógrafo. E aí, todo mundo batendo na porta, tinha que sair. Que é o maquiador isso? teve que entrar de novo pra refazer a noiva, porque a noiva tava experimentando. E ela casou? Despedida de solteira. Com um fotógrafo. Ela casou e Você estava nesse Esperta casamento? Você soube desse casamento? era minha. Mas pula. Badalo, vida. Tá vendo como a cidade é pequena? Mas não foi isso mesmo? Foi. Teve, não teve? Ela fez a Foi. despedida de solteiro dela lá. Foi tenso. Porque você imagina ela desmontando? Tava Mas o pronto. noivo não, Não, sobe, é. não, né, Ah? gente? O noivo não sobe, não. Ah, não né? sei, Ou ele já aí- era a gente não transformado. sabe. Porque Não dizem que sei. tem homem que gosta, né? Não sei como Eu é que sou foi. trouxa, eu não consigo não sei fazer como é que foi a isso. Sou bem situação. apaixonada. Mas ela foi, não foi? Foi. Gente, o que é isso? E o fotógrafo? Me conta como é que era, assim, como é que era? Como é que era o nome do fotógrafo? Gente, Eu eu não só sei, vejo também tudo. não Me sei. conta, Marcelo, era Não, bonitão, não. assim? Aí eu vou começar Não, mas a era dar bonito spoiler. o fotógrafo? Assim? Era. Tchá, tchá, tchá. Claro, né, gente? Pra noiva falar assim, minha despedida vai ser agora, não. Imagina, deve ter sido uma coisa bem fulminante, né, gente? Que loucura essas coisas, né? Mas eu admiro essas pessoas assim, Verdade. que têm essa coragem, não é? Porque, assim, gente... Curiosidades desse backstage aí que olha, acontece, agora né? Essa história, eu gostei dessa Essa história é interessante. Essa história é legal, né? Mas não façam E isso, tá? conta pra gente, qual foi o maior evento que você fez? O maior mesmo, em termos de grana, de investimento, de tudo. Foi esse de Anápolis. Esse casamento em Anápolis teve congestionamento Eita! de helicóptero. De helicóptero? É. Bem As rica, pessoas- E a meu gente amor. e eles falam de cifras? É obrigada. possível falar de cifras de casamento? Um casamento desse, quanto chega? Isso. Já tem muito tempo, Aham. tá? Mas assim, vamos pensar, sei lá, que hoje seria, sei lá, em torno de, sei lá, 3, 4 milhões. 3 milhões, 4 Eu milhões de recebo. casamento? Porque foi tudo construído. Tudo, Do tudo. zero, né? Tudo. Nossa, uau. Uau. O céu é o limite. É o você limite, pode né? ou não. É, gente. Eu recebo. Eu Gente, sonhava não é? em chegar assim, ó. Casar também na cachoeira, chegar de helicóptero, ó. Fazer a Chapada dos Veadeiros, depois ir pra Ilhéus. Não Vamos é? lá. É o que você falou, o Abu sonho. Dhabi, alguma coisa assim. Uma coisa Isso, assim. isso, fazer não sei o que, não sei o que lá. E pronto. Gosto disso. Ela é Marcelo, simples, né? Ela é humilde, bem humilde. Depois, o segundo casamento dela quer que seja uma coisa explosiva agora. Não, eu acho uma coisa assim, tô mais simples. Eu acho que o noivo é que tem que prestar mesmo, né? É. Porque Tá mais o difícil de casamento, prestar, né? o casamento, né? Com profissionais incríveis, como o Marcelo Pimenta, Uhum. os fornecedores. Cara, Brasília tem esse mercado muito A gente rico. Tem, né? A gente Então, tem assim, muitos bons não é profissionais. difícil fazer um casamento maravilhoso. Meu casamento foi pequeno, foi 50 pessoas, tudo. Inclusive, na época, eu e Walter, a gente não estava se falando ainda bem. Não fui convidado, não tava lá Porque pra ver ela eu enganchada. quero que ele vá no meu casamento de verdade. Aquele casamento foi só um ensaio, né? Entendi. Ensaio é Então, assim, ótimo. foi só um ensaio do que poderia ser, Aham. né? Então, assim, é muito forte isso. É muito... porque eu aceitei tudo do noivo também. Você deve saber isso das noivas, assim. Tem noivo que fala, é aquela coisa da mãe, né? Então,
Não vai convidar todo mundo que você quer, vou convidar só quem eu quero. E a noiva, né, apaixonada. Falou tudo bem. Tudo bem. Tipo, teve prima minha que não foi pro meu casamento. Hoje eu não penso assim. Nem que eu faça um churrascão. Vou fazer um churrascão, meu amor, mas eu vou convidar quem eu quiser. Lógico. Você Sabe? viu que ficou uma mágoa ali no negócio, não ficou? Gente, porque casamento é uma coisa muito emocional. Porque, né? eu falei, ela Tem que ter as fica, pessoas isso que fica. você ama. Né? E eu senti muita falta disso. A gente tem que estar com as pessoas que a gente ama, gente. Uma Não... festa dura, E mas... você É. também tem que ter as pessoas que você não ama. Eu sempre falo assim, às vezes eu brinco com as minhas pra ver a sua noivas. vitória. Eu às vezes falo assim, não vou não chamar. tinha Eu falei, pensado nisso, você não. tem que chamar. Olha! Eu falo eu falo principalmente para as meninas, para as debutantes, Aham. que elas estão começando a vida. Aí ela, eu não vou chamar fulana porque eu não gosto da fulana ou do Isso. fulano porque ele é muito chato. Eu falei, chama. Chama. Aí a mãe, chama, sabe Vai por dar quê? um bochicho, isso. Lá na frente, você um dia pode se casar, ou você vai ser uma grande médica, ou a pessoa vai ser um grande médico, você vai precisar, ele vai falar assim, não Olha. vou fazer nada para você. Olha que Ou legal. por você. A menina, é verdade. Então, eu falo para as meninas, chama todo mundo. Ai, que bonito isso. Festa, né? festa com penetra também é legal. Tem que ter penetra, né? Pra dar uma Tem. animada ali. Tem. Eu lembro que Dona Ana, ela falou uma vez, Dona Ana Gontijo, Aham. festa tem que ter penetra Maravilhosa. e viado. Claro, via! Tem que ter. Eu ter. quero perguntar o que falta. O que a festa boa tem que ter? Tem que ter E umas bebida coisas. boa. Tem que ter bebida boa. Tem Tem que ter, tudo tem que ser bom na E, festa. Marcelo, uma curiosidade minha. Pensando em eventos históricos, enfim, todos os eventos que a gente pode ter aí no global e tal, ou eventos antigos, qual festa você gostaria de ter feito? Falei, esse evento eu queria ter sido eu que fiz. Mas pode ser uma coisa ampla, assim. Eu queria ter feito um casamento de um dos príncipes. Pronto, olha que bacana. Eu acompanho O casamento todos da os casamentos. realeza, né? Eu gostaria. Nossa. Gostaria muito, assim, sabe? Eu acho que quando fala fulano vai se casar, e eu acompanho mesmo os casamentos que já foram, por exemplo, Grace Kelly, sei lá, Rainha Elizabeth, eu fico Sim. procurando algumas coisas nos casamentos que aconteceram para eu inserir no Que pode casamento pegar ali que pode pra dar um trazer. Das gancho. rainhas, dessas princesas, qual a que você achou mais icônica, assim? Que você falou, nossa, Essa aí, ó. maravilhosa, essa me representa. Por incrível que pareça, que não deu certo, mas eu acho, assim, da questão Isso é notório. Eu lembro que eu era menino, foi quando a Lady Di casou. Nossa, Foi icônico, né? maravilhosa. É, Ele assim, foi icônico. né? Era aquela coisa de a princesa, Sim. né? Ela era a Cinderela. A Cinderela. Né? Aquele vestido, Cinderela né? Entrou no mundo inteiro, No né? mundo inteiro, aquela coisa, aquele vestido, a igreja, né? Aquela manga bufante, gente. As meninas, as damas de honra, a música em si, né? Maravilhosa. Sim, tudo, né? Tudo protocolar. Sim. E, enfim, eu gosto de umas coisas assim meio... Bem Você de vê, realeza né? mesmo. Você vê, a realeza. princesa Cinderela, ela também não soube escolher o noivo, né, irmão? Eu vou te contar. Ô, príncipezinho fraco. Eu vou te Mas contar agora com ele todo é rei. respeito. Agora ele é rei, né? Pois é, acabou ficando com Com a quem? Camille. Com a amante. Enfim. Por isso que fala, gente. Um negócio que tem que, né, funcionar. Um negócio Por tem isso que... é bom experimentar o negócio antes, né? Dar uma... Mas ele amava, né, também. Eu acredito que existiu um amor. É uma história muito bonita. Foi um casamento muito lindo. Foi muito polêmico Se também, né? esforçou muito, né? É um casamento que foi um esforço muito grande, mas é aquela coisa, né, meu bem? É. Quando não bate o... E aí a gente também, assim, não é da nossa época, mas a gente tem um exemplo, por exemplo, casamento que foi principesco e foi maravilhoso da Grace Kelly, né? Também. Ai, Grace, Que linda, ali se casou por amor, Uhum. né? E ela largou tudo em função de um amor e de um príncipe, né? Sim, que era, na de verdade, verdade, monarca. né? Não que Exatamente. a Lady Di não amasse, que eu acredito que ela amava muito mais do que ele, né? A amava, né? Sim, Assim, mas a gente esforçou, não tem como teve saber filhos. muito. Não né? sei. E dessas atuais agora, das esposas dos filhos, Uhum. né? Dos príncipes, qual que você... O casamento da Kate foi bem bonito. Foi icônico também, né? E a gente vê que, e eu tenho procurado trazer algumas coisas que os decoradores não me escutem, mas eles vão escutar, não tem problema. Mas, por exemplo, a gente não tem igrejas, pelo menos em Brasília, a gente tem igrejas maravilhosas, Santuário Dom Bosco, Catedral, Sim. enfim, mas a gente não tem aquela coisa das igrejas europeias ou Aquela norte-americanas. coisa bem- Você mais vê isso em São castelo, Paulo, né? você vê isso no Rio Grande do Sul, você vê isso em Belo Horizonte, né? No Nordeste você vê aquelas igrejas barrocas, aquela né? coisa, A gente tem né? o barroco tardio Você no tem Brasil, Brasília, as igrejas são modernista, muito né? modernas, É né? muito modernista. E aí você, por exemplo, mas você vê no casamento, né? As igrejas não são decoradas. A própria igreja já Já é a fala decoração.
né? Então você chama atenção para quem? Para a música, para a noiva, para o noivo. Então, assim, eu acompanhei todos esses casamentos recentes, né? Dessas princesas e tudo. Eu falei, cara, é sensacional. Fazer aquilo, né? E a pergunta que não quer calar, você já fez casamento gay? Fiz. Na verdade, fiz o casamento de um grande amigo meu, Christian, que faz cerimonial. Christian de Christian Brito. querido, Que delícia. Ele fez uma cerimônia extremamente íntima. Tinham somente a família dele, 50 pessoas, mãe, os irmãos do lado do noivo. E ele convidou da área de eventos somente as pessoas que trabalharam, que foi o Luiz Pedro, que decorou, a Graça, que é do La Fiesta Buffet, e só. Então, assim, foi uma cerimônia muito intimista. Foi no final do dia, no jardim, 4 horas da tarde. Depois eles ficaram 1 hora com um coquetel e a tocata fazendo a parte de jazz. E depois teve a festa na parte interna. Foi sensacional. Tocou no meu casamento. A gente sempre Pode volta, falar né? que ela volta nesse casamento. Volta, né? Quem falou do casamento dela? Vamos fazer uma Mas festa é porque pra a festa ela. foi linda, gente, a festa. Tudo Merecia bem. ter, O resultado funcionado. não Eu funcionou. não tenho culpa se eu não identifiquei a loucura do noivo Vamos. nos preparativos. Talvez se tivesse sido uma pessoa como você, que eu estou mais admirada ainda do seu trabalho, porque isso é muito importante. Fazer a né? parte As humana, histórias né? A parte que você humana está contando, do... tipo, gente, isso define a vida da pessoa, uma escolha. Né? Você identificar uma Define. coisa e poder ser amigo da noiva, ser um psicólogo, né? Ser um irmão, ser um pai, ser um amigo mesmo e falar, querida, aquela hora que ele falou do banco não foi legal. Né? É verdade. Então, assim, é uma coisinha que pode mudar tudo e que quando você está envolvido no negócio, na história, você não vê. Verdade. Você não percebe, né? Como diz, né? O amor é cego, surdo e mudo. Mas você, do lado de fora, você começa a ver as coisas. Você começa a perceber, não é, pode, não pode. E a tocata é maravilhoso, Maravilhoso. né? Jazz, bossa nova. E assim, aquela coisa. foi minha única experiência nessa questão. E foi Legal. maravilhoso. Foi muito bom. Foi muito bom. Marcelo, massa. e tem uma dúvida que queira falar para o pessoal lá de casa, que está assistindo a gente, ou onde estiver assistindo. Eu quero começar a trabalhar nessa área. Quais são os primeiros passos que eu tenho que fazer? Bem, eu, na verdade, foi no susto. Você contou a sua história como foi. Mas depois existia ainda o Hotel Nacional e eles estavam fazendo um curso de protocolos, de cerimonial, de etiquetas. Né? Então, assim, eu acho que é importante você saber o que você ter no mínimo a postura, né? Como vai, tudo bem, e procurar ou a aula de etiqueta ou, por exemplo, o César, ele deu alguns uns cursos, cursos, né? De cerimonial para algumas pessoas, enfim. Né? Algumas foram. Outras porque queriam saber como como se portar, o que dizer, não aparecer de branco no dia do casamento, Né? sem ser a noiva. Né? Não é Acontece Réveillon. ainda? Ai, acontece. 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 Né? Não é Réveillon, é o casamento. Né? Nossa, gente. Enfim, a noiva pode vir de preto, mas todo mundo espera uma noiva de De branco. branco, Né? Mas, enfim, voltando. Então, eu acho que assim, procurar saber o que não é fácil. Eu imagino. Não é fácil ser ou estar olhando tudo, vendo tudo e esperando que tudo dê certo, mas você também tem que ter aquela questão de pode acontecer. Porque todo mundo é falho, ninguém é perfeito. Mas a gente procura a perfeição. Quando uma pessoa procura um cerimonial, ela está procurando assim, quero ter alguém que vá resolver e que vá fazer a coisa certa. Não quero ter Por dor de mim. cabeça, não quero me Exatamente. preocupar com isso, né? Porque é muito... Gente, é Porque muito você entra num mundo de emoção. A emoção vem à flor da pele. Nossa, eu Ela- imagino. Você- E a gente tá Trabalha com falando muito tanto em isso. casamento, e o Marcelo Pimenta? Tá casado? Como é que tá o coração? Como é que tá as O emoções? Marcelo aí? Pimenta está namorando. O Marcelo Pimenta vai fazer 1 ano agora, dia 15. Olha! Algumas coisas estão sendo programadas, mas com calma. Com calma. A gente quer ver esse casamento também. Ah, meu bem. Todo mundo está me Todo mundo quer o cobrando, tá casamento, me cobrando, mas Me cobram também. eu Marcelo. gostaria, eu falo, até brinco com ele, eu gostaria de fazer uma coisa mais discreta.
E tá super em alta, né? A tendência continua, assim, depende da personalidade. Depende né? da personalidade. Não dá pra fazer discreto com você. Não, mas eu falo assim, chinês, pessoas. Não, meu amor, se for pra fazer mesmo, o negócio tem que ser assim. Imagina. quebrar tudo. Mas eu acho que quem trabalha nessa área, a gente tem uma questão muito, não só o cerimonial, mas um decorador que vai fazer uma festa, ou um buffet que vai fazer uma festa. A gente é muito cobrado nisso. E, por exemplo, eu sou uma pessoa que quando recebo pessoas na minha casa, eu fico tenso. Entendi. Eu vou receber 5 pessoas em casa depois de amanhã, digamos. Eu já começo a arrumar tudo né? 3 dias antes. Aí eu Imagina, desmonto. gente. Eu já tive nas festas dele, são tudo Eu é muito bem desmonto, cuidado. Eu não sei dessa eu honra desmonto, São eu tudo desmonto. muito Calma, cuidado calma. ali. Você- Aquela oferecida, me convida. As festas são maravilhosas. Uma festa Mas pequena na casa dele é incrível. eu É um evento. tenho essa questão. Isso, né? Aham. Marcelito é romântico? Tem 1 ano de namoro aí, você é Sou. romântico? Sou. Tudo bem, é ciumento? Sou. Olha. Qual o seu signo? Libra. Libriano. Mas, é libriano. 27 de Libriano- setembro, dia libriano de com- Cosme e Damião. Libriano com os Olha! contatinhos é perigoso, hein? Seu estilo musical? O estilo musical que você mais gosta? Eu sou uma pessoa que, numa boa. Você curte o chão e Mas o chão, eu tenho que estar um pouco com Mais espumante. animado. Isso. né? Isso. Mas é clássica, MPB, numa boa. Tá na pista, House, tá curtindo, na vambora. festa. Sou dessas também. Você falou de um casamento fora de Brasília. E o desafio de levar um casamento pra fora daqui, hein? Isso é complicado em outra cidade. Eu fiz um casamento. Na verdade, o que acontece? Agora em março eu tenho um, em Alagoas. Uau, nossa. Tive o ano passado uma renovação de votos em Salvador. Fiz um casamento que foi, para mim, foi um dos casamentos mais lindos que eu já fiz, que foi no Espaço L'Occitane, que em Brasília as pessoas não, que as pessoas vão para Trancoso, é beira-mar. Aham. E L'Occitane é um teatro L'Occitane que foi construído e doado pela L'Occitane ao estado da Bahia, Trancoso, né? O lugar é lindo. Nossa. O casamento foi lindo. Que máximo. E quem foi tocar foi a Tocata. A decoração, nós levamos de Brasília, porque ficou mais em conta. O buffet foi o buffet França. A decoração ficou com Denise Magalhães. O Incrível vestido do isso, Paulo hein? Araújo foi. Que incrível. E o Teatro L'Occitane é um teatro. Nós íamos fazer na parte superior, só que chovia muito. Aí- O que aconteceu? Nós tínhamos o segundo pavimento inferior, que era o teatro. Então, nós fizemos na parte Olha. que era máximo. embaixo, que também é um teatro. É um teatro. Então, choveu e nós estávamos protegidos. É emocionante, né? Olha É um que desafio. lindo. Você vai Foi lindo. driblando tudo, né? Vai driblando as É um adversidades desafio pra muito chegando. grande, porque assim, Trancoso foi lindo, mas assim, é tudo, quando chove, é água e lama. Nossa. Aham. Nossa. Porque todo mundo procura essa coisa do relax, que o casar na praia remete a isso. Aham. Né? Sim. O outro casamento que eu fiz em Salvador, ela não queria se casar na praia. Ela se casou no Polo Mar, que é um lugar onde tem jogos de polo. Ó, que Enquanto os chique. convidados estavam chegando, estava tendo um jogo de polo para os convidados. Que chique. Então, é bem legal isso. Entendi. Né? Então, só que a gente tem que ir um ano antes e São conversar. desafios, né? Fiz o outro casamento em Bento Gonçalves, que já é outra história, que era numa vinícola. Eu ia falar de vinícolas, Olha. né? São né? duas vinícolas. Fiz um casamento em Nova York judeu, foi maravilhoso. Nossa, mas em outro país é mais difícil ainda, né? Foi Outro, muito, é um foi grande muito. desafio outro país. Foi muito difícil. Mas foi bem Nossa, interessante, gente. porque, na verdade, ela precisou fazer 2 casamentos. Porque algumas pessoas não puderam ir. E o casamento judeu tem uma cultura Acho completamente diferente da nossa. E ela se casou no Brasil porque muitos dos convidados não foram. Entendi. E ela quis fazer, Marcelo, eu Também gostaria. fazer aqui. E aí foi no Recanto das Águas, completamente Lindo, ativo. né? Lá ela Maravilhoso. fez num chateau do século XVI, em Nova York. Uau.
Foi lindo. Que máximo. Foi sensacional. O fotógrafo foi de Brasília. Brasília Rafael, também. foi o Rafael e a Lorena Monjardim. Nós levamos. Que máximo. Foi bem legal. Lindos. Ah, Nossa. Marcelo, tô tão feliz de ter vindo aqui Muito com a obrigado pelo gente. convite. Eu sei que sua agenda é super difícil, Mas o tempo é foi muito corrido. bom, muito bom, Obrigado, muito um prazer bom. enorme ter você com a Obrigado gente vocês. nesse Dá novo vontade de projeto. casar, né, agora? Agora a Vamos gente lá, planejar os vamos nossos lá, casamentos. gente. Vamos fazer uma Quando a data festa. tem que casar Vamos, primeiro, né, vamos fazer uma Walter? festa Tô na fila, primeiro. né? Tô na Vamos fazer uma fila, festa tô na fila. primeiro. Vamos. Faz Vamos. um debut. Pronto, Entendeu? fazer Você faz isso, 15 seu. anos. Faz De uns novo, 15 anos. Fazer seus 15 anos de novo? É, eu- Gente, obrigada. Só porque eu tô num xadrez hoje, bem 15. Pronto. Tô fazendo 15 anos. 15 anos. Mas sabia que o mais interessante é isso? A gente fala, mas a alma jovem, né? A gente tem É que o que celebrar. faz, É né, celebrar a gente? vida, é comemorar. E é boa ideia, viu, Marcelo? Vamos fazer Eu fiquei agora entre a os vida e a 15 morte anos. mesmo, eu renasci, Pronto, né, o das renascimento. cinzas. Vai o ser renascimento. isso. Com O Marcelo renascimento Pimenta. junto com Pode Chegar. E porque você a gente vai, fica- né, fazer aqui, Agora ó, pode. lançamento, né, meu amor? Agora vamos. Imagina. Marcelo, muito obrigada. Obrigado Você é demais, maravilhoso, demais. chiquérrimo, lindo, adorei o look, Prazer o sapato. enorme. Gente, assim, só Não é? Obrigado Ah, a meu vocês. bem! Ah. A riqueza não só de figurino, de look, mas essa riqueza espiritual que você tem, a sua presença, a sua energia, maravilhoso, com esses olhos assim esverdeados, mel. Gente, ele Que faz toda a adorei. diferença depois, Isso, né? lindo, um querido. Obrigado. Muito obrigada pela presença. E, ó, estamos sempre aqui para você vir contar mais histórias pra gente, sabe? Contar Com os certeza. babados, meninas, noivas pegando os fotógrafos. Eu gosto de saber essas Ela coisas. gosta do podre. Isso, eu gosto desse negócio. E você É aí, ó, isso. fica com a gente então. Beijo, querido. Obrigado. Obrigada. É isso, gente. Obrigado, Pode chegar. obrigado. Fica aqui, Com a mas gente. não sai daí. E tem que a mais gente vídeo aí pra volta assistir. Já. Vem cá, pode chegar. Deixa de besteira. Sou todo seu, todo seu. Top. Ah, é Muito isso, bom. gente. Mas a gente esqueceu de falar, sabe o quê? Que ele fez o casamento que a Adriana Sammartini cantou a primeira vez. Mas tem próximos, Né? tem outros, a gente dá um É. jeito. Mas isso foi muito legal, essa coincidência. Eu esqueci de um casamento do Gustavo Lima. Ai, mentira! Foi, esqueci. Não, conta aí, gente. Foi muito conta. legal, muito Não, legal. conta, liga aí de novo. Ele é Pode uma contar. figura. Esse é o. Gustavo Lima cantou, com Aham. a Andressa Suíta. Eu não Aham. sabia, a história foi a seguinte. Ah, Fui chamado para ir em Goiânia. Tem uma noiva, o Cacá Fagundes, que fez, Fernando me indicou. Aham. Cheguei lá, estava a Andressa Suíta de moletomzão, aham. sentada, linda. eu sentei do lado dela, conversamos, trocamos ideias e tal. Aí você me ajuda já a escolher as músicas do casamento? Aí eu já pensei, pô, nem me contratou, mas vamos embora. Tô Vai aqui, ser, né? vamos, tô aqui, vai, né? Vou. Aham. Aí o Gustavo chega. Tudo bom? Falei, bom, você que vai bater assim, você que vai cuidar do casamento? Eu falei, tô aqui para isso. Aquela coisa bem goiana, né? Aí, meu irmão. E ele falou, bom, eu falei, bom. Ele estava chegando de um show. Bom. Tá, e subiu. E ele, eu lembro que na antiga casa, tinha um pôster deles dois enormes. E eu fui levando a conversa, eu falei, o orçamento é esse. Ela, tá bom, ok, eu vou acertar com você. Fui embora. Falei, Andréia, fechei aqui, ó, o casamento do Gustavo Lima e da Andressa lá. Gustavo Lima? Falei, Andressa, Andréia, Gustavo Lima. Você estava com Gustavo Lima? Você Eu falei, emocionou todo. Estava com Gustavo Lima. Quem é Gustavo Lima, Andréia? Ela falou, como você não sabe quem é Gustavo Lima e Andressa Suíta? Eu falei, Marcelo Pimenta, um abraço para eles. Não é Beijo, isso? querido. Bem Aí famoso. ela, Marcelo, sabe a música Tchê, 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 Tchê? Aí eu tava na rodovia. Eu falei, não, você tá de sacanagem. É ele. É ele? É. Beleza. Falei, cheguei em Brasília, falei, André, não acredito. Não. Aí o pessoal começou a vir atrás de mim. Que já souberam, né? Já que já souberam que eu vazou. tava fazendo. E o Gustavo, Vazou na ela imprensa. não queria de jeito nenhum imprensa. Tanto que foi na fazenda do pai dele. Sim. Afastado de Deus e todo mundo. Aham. Ele é um cara muito simples. A família é muito Que simples. Teve um dia que a gente estava lá, o Cacá, eu cheguei uma semana antes, porque foi tudo construído. Aham. E assim, tinha da pamonha ao caviar. Ai, Uau. que delícia. E aí começou a chegar Leonardo, aí começou a chegar, que eram padrinhos, tinha o Bruno Marrone. Aí eu começava a olhar pra galera e falei assim, eu conheço esse cara de algum lugar, velho. Esse pessoal aqui não tá estranho, Eu não. conheço esse, Marcelo, Pessoal aqui, ó. esse é o Bruno Marrone. Marcelo, aquele é o Leonardo. Eu falei, puta, eu não acredito, não. Aí o Leonardo chegou atrasado. Gente, adoro. Ele chegou atrasado. Meu E estava a Deus. fila dos padrinhos já pronta. E ele entrou na frente. Eu falei, não. E eu, sabe quando você não. Vai no espontâneo. O senhor é Leonardo? O senhor é o quarto. Não, o senhor é o quarto a entrar.
Aí ele, mas eu vou... Não, existe uma ordem e a ordem é esta. Eu já fiquei sabendo que isso é muito enjoado, isso é insuportável. Aí eu peguei que eu falei, aí eu falo para as pessoas, eu sou enjoado e insuportável. Pronto. Falei, então o senhor por gentileza diria o seu lugar na fila, que o senhor vai ser o quarto a entrar. Aí eu comecei a ver as pessoas, falei, cara, aí a André falou assim, não acredito. E a festa foi até às 8 da manhã. Uau! E o Leonardo bebe. Isso. Bem. Um pouquinho, né? Virado no O pote. que aconteceu? O Gustavo, ele criou na fazenda que era do pai, ele construiu uma pista de pouso. Porque a maioria chegou de aviãozinho, jatinho. Sim, E a Andressa bem veio de simples. jatinho. Então, meu medo era, o avião cai, não tem casamento. A Meu Andressa vem no jatinho. Beleza. O casamento terminou, festa até 7 horas da manhã, e o Leonardo e a galera. Aí eles Isso, sentaram Leonardo onde foi a lá no cerimônia Aham. e terminaram a cachaça na igreja que foi construída. Meu Deus! Lá pelas tantas, o piloto do Leonardo vira e fala assim: nós não podemos levantar voo. Por quê? Um dos jatinhos raspou na outra asa. Quando acontece Meu isso, Deus! não pode, porque pode haver um dano na questão de bater e Entendi. tal, aquela coisa toda. Tá. O Leonardo foi com a gente na van. Mentira! esse Gente, que Leonardo, divertido. eu Ele já nunca virou seu ri amigo, né? Tanto na minha vida. Deve ser uma figura, né? Ele é uma Gente. figura. Ele é uma figura. Tem que trazer o Leonardo Eu vou na aqui. van com vocês. Eu falei, não vai não. Você não vai na van, não. Não vai não. A André falou, Marcelo e o Leonardo. Eu falei, e o Kiko? André, Adoro não o Marcelo, que ele de igual pra Esse igual, povo meu vai amor. chegar, saber que a gente tá com o Leonardo, essa van não chega em Brasília. Cara, Gente. isso é ótimo. E veio pra Foi cá. assim. Ai, que Não, aí nós delícia, fomos pra Marcelo. Goiânia. Parou em Goiânia. Largamos o corpo, Leonardo fora. Deixa o Leonardo aí. Cara, mas ele é uma figura. E o Gustavo Adoro. também. Então, esse foi um casamento marcante, né? Do Gustavo Foi. Lima. Foi. Nossa, delícia. Engraçado, aquela coisa de fazer o casamento do Gustavo Lima foi bom, mas ao mesmo tempo não. Porque ficou aquela coisa, Gustavo Marcelo só faz casamento de gente muito rica. Ah, entendi. Aí a pessoa fica comigo mais com medo, né? De, Aí o pessoal vou nem orçar ficou- ali, não, porque... Né? Por exemplo, tanto que saiu uma entrevista da... Não é entrevista, ela é jornalista e ela fala muito sobre... Eu não lembro o nome dela. Ela é daquela... Ela fala de muita fofoca, me fala. A Fabiola? Não, ela é nacional, nível nacional. A do SBT? Sônia Abrão? Sônia Abrão. Sônia Sônia Abrão. Abrão. A Sônia Abrão, eu estava sentado, aí a Sônia Abrão, eu adorei, porque assim, pra mim foi ótimo. A Sônia Abrão começou a falar do casamento do Gustavo Lima e da Andressa Suíta. Que a Andressa Suíta tinha escolhido um cerimonial que não era tão conhecido e tão badalado de São Paulo, mas era de Brasília, por conta de ser discreto e educado. Aí o pessoal me ligou, Marcelo, liga a televisão. Eu falei, o quê? Estão falando que você é discreto e educado. Eu falei, então tá bom. Que legal. E aí ela falou, o nome dele é Marcelo Pimenta e tal. Aí o telefone não parou. Ai, que delícia. Ah, tem Ai, esse que lado. E aí bom o Marcelo também. Chaves, eu falei, Marcelo, não publica assim nada, nada. Deixa eu ir pro casamento. Eu falei, você não vai pro casamento, ninguém vai pro casamento. E foi isso, porque o povo da Transamérica tava louco, Pra ir, da né? Jovem Pan, aqueles... Esperados, Queriam ir, né, louco, gente? querendo ir. Nós já entrevistamos Gustavo Lima Já, e a duas Andressa vezes, né? também, né? Verdade. Eles Assim, são muito casal legais. Eles são muito gracinha. legais. eu Tanto gosto quando eles muito dos terminaram dois. aquela coisa, eu falei, pô, que sacanagem. Aí voltaram. Voltaram logo. Que Mas coisa bem, boa. graças a Deus Pronto, olha que voltou, história boa. né? Então. Uma maravilha. Eu lembro, inclusive, que a Andressa, no luxo de festas, que ela desfilou em um dos luxos Foi de festa exatamente. Antes antes dela da- casar. Que eu até falei com ela, eu falei, e aí, menina, já escolheu o vestido? Ela falou, Carol, tô indecisa. Que ela tava com aquele sereia, né? Exato. Ela é linda, né? Ela é Maravilhosa. muito Casal linda. E ela é lindo. muito legal. Ela é muito Beijo pro casal Andressa e Gustavo. Queremos vocês aqui. Tá filmando? maravilhoso. Tudo. legal. Lascou. Adoro, porque aqui é de cinema, meu amor. Então tá aqui a bom. gente fala assim, acabou, Não mas acaba. o diretor ele nunca acaba, ele sempre deixa. Ah. E aí é a melhor parte, né? Porque é a parte que a gente acha que não tá Sei. filmando e Mas tá. A gente Tá tudo aí descobriu registrado. isso depois. Ok. É Tá isso bom. aí. Ok. É isso aí, meu amor. Eu gosto disso. Eu gosto disso do Marcelo Pimenta, cara. Ele é muito E o autêntico, quê? né? Tipo, eu sou Marcelo Pimenta. Tipo, meu amor, de igual pra igual. Quem mas é foi você? muito Tipo, engraçado. Eu não é- sabia quem cara, era isso é ele. muito Eu não fantástico. sabia, não Isso é sabia. ótimo, né? Mas a gente Olha, eu já eu passei por momentos assim também de não saber quem é a pessoa direito e você fica meio assim, mas é legal. O casamento que eu Legal. fiz, um também, que foi muito legal, foi o casamento da Ana Cristina, na época.
da Gleide de Souza, da Encol. Gente, Bem. e os vestidos eram do Lino Villaventura. Nossa, Uau! o Lino é maravilhoso. Era surreal. Nós já entrevistamos o Lino. Já. Tá? A Gleides estava com um vestido, eu não me esqueço como se fosse hoje. Eu acho a Gleides para mim é a Elizabeth Taylor brasileira. Brasileira, Era né? uma coisa. Ela estava com um vestido decotado, preto, era mãe de noiva. A parte Uau, de de preto. preto. E vinha uma saia de folha de bananeira prensada, dourada. Uau! Era uma coisa tem que enorme. mostrar E aí eu arrumava, ela, Marcelo, tá entrando um pouco. Aí eu pegava no vestido embaixo, falei, dona Gleides, que coisa, que tá pesado, não levanta. Ela, não, só dá uma arrumada. E ela, falei, dona Gleides, o que é isso? É folha de Folha de bananeira. bananeira. E o Olha, Lino que estava lindo, no gente. casamento. Uau! O Lino é E assim, incrível. eu acompanho o Lino, eu acho, É um não, querido. O trabalho Ele dele é é fenomenal, né? Muito surreal. próprio. Saudade, Aham. inclusive, de Lino. surreal. E eu falei, Gleides, e ela, dona Gleides, não, nunca me chama de dona. Gleides. Gleides. Tá certíssima. E ela é de uma educação sensacional, de uma, nossa, de sentar, de conversar, de me ensinar. Por exemplo, eu aprendi muita coisa com ela, aprendi muita coisa com Mônica Paz, Paz de Andrade. Eu fiz o casamento da Marcela. Então, assim, na época que a Dilma estava no governo e tinha Sarney no casamento, e tinha Collor, 1.500 Gente, talheres, sweet nossa! cake. Então, assim, a Mônica me ensinou muita coisa, sabe? Gleides me ensinou muita coisa, Ana Paula Pimenta, que eu fiz o casamento do primeiro filho também. Também. Então, assim, é uma escola, sabe? Não adianta Não é sair tão entregando, simples não, assim, não né? adianta sair entregando cartãozinho. Não é assim que funciona. Não Tem que é. ter É história. relacionamento. E você trabalhou a posse? Você fez a posse também agora? Na verdade, o que aconteceu? Eu não fiz a posse. Foram alguns deputados e alguns senadores que se reuniram e fizeram uma festa no Vila Risa. Que foi essa festa Que que foi você essa organizou. festa aí. E uma das Adoro. noivas que eu fiz o casamento, agora o marido é deputado. E aí ela, você Marcelo, eu organizou. preciso de você É para você. estar organizando. Vá. Que bacana. Eu falei, vou, vamos. Certíssima essa Estou aqui imagina, gente. para trabalhar. Vamos fazer um evento com Janja, meu bem. Né? Ué, Adoro. é só me chamar. Janja, Lulinha, ó, presentes. Merece Marcelo Pimenta e a gente aqui, ó, pode Com chegar certeza. fazendo tchá-tchá-tchá. Exato. Né? É isso, gente. Adorei. Muito Adoro. bom demais. Adorei. Tem Muito bônus, Mas teve a bônus história track. não, Essa a teve história bônus do Leonardo track. foi a melhor. É, porque essa teve bônus. É isso, pode chegar? Beijo. Beijo. E vê nossos vídeos aí, ó. Assiste aí a gente. Segue a gente. Continua